canvas. Espero que vocês tenham, né, conseguido observar lá. Hoje, então, nós vamos dar continuidade especificamente ao tecido conjuntivo. Hoje nós vamos encerrar o tecido conjuntivo com suas variedades, né? Nós discutimos na aula passada um pouco mais das células e hoje nós vamos ver um pouco mais das fibras e as especificidades de tecido conjuntivo que nós temos. Nós vamos falar um pouco das células do tecido conjuntivo sanguíneo, vamos falar das funções de algumas características do tecido conjuntivo adiposo, nós vamos falar também do tecido conjuntivo ósseo, nós vamos falar do tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, hoje nós vamos pegar das características gerais desses tecidos, um pouco das células também, envolvendo essas especificidades de tecido conjuntivo, ok? Eu gostaria que sempre, no meio da minha aula, no meio da minha fala, se você tiver alguma observação a fazer, se você tiver alguma pergunta a fazer, não tenha receio de usar o seu microfone, porque pode ser que eu demore um pouco a olhar o chat, e aí a pergunta sua pode ficar um pouco mais de tempo sem ser respondida. Então, se for uma dúvida pontual, você pode interromper e fazer a sua pergunta sem nenhum problema, tá bom? Se for algo urgente também, tiver no chat, pessoal, alguém me avise que eu vou até o chat e vou responder, tá bom? Então, vou já manifestar, expor aqui para você o slide, né, onde nós vamos dar continuidade dessa parte aqui especificamente, que é a parte onde nós paramos, né? Eu vou falar um pouco mais dessa característica do tecido conjuntivo. Existe uma parte do tecido conjuntivo, é o tecido conjuntivo sanguíneo, e nós vimos que essas células aqui, todas essas células que estão aqui no slide sendo mostradas para vocês, tanto os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e eu posso dividi-los, organizá-los da forma que está sendo mostrada aqui, eu vou especificar um pouco mais sobre esses tipos de células, e também as células vermelhas, que ao fundo aqui estão, que são as hemácias, ou os eritrócitos. Tanto leucócitos como eritrócitos fazem parte do tecido conjuntivo sanguíneo. São as células específicas do tecido conjuntivo sanguíneo, mas como vimos na aula passada, elas podem também ir para alguns outros tecidos, como o tecido conjuntivo propriamente dito, para realizar a defesa, por exemplo, numa situação de inflamação, tá? Então, nós vamos organizar o tecido conjuntivo sanguíneo desta forma. Ele é formado pelas células, que estão sendo mostradas aqui para vocês. Quais são as células mais importantes do tecido conjuntivo sanguíneo? As hemácias, que contém dentro dela a hemoglobina, proteína essencial para o transporte de gases. Então, a hemácia, a principal função da hemácia é promover o transporte de oxigênio e CO2 no corpo. Okay? Além disso, a hemácia também libera íons carbonato, que ajuda a manter a estabilidade do pH sanguíneo, impedindo, por exemplo, que o sangue fique muito ácido, uma acidose, e impedindo também que o sangue fique muito básico, uma alcalose. A hemácia acaba controlando isso também. Do outro lado, nós vemos os leucócitos, que são as células de defesa. Todos esses aqui, olha, são os glóbulos brancos, que estão também no meu sangue, que vêm lá da medula óssea, tá bom? Então, eu chamo esse tecido de tecido conjuntivo, mas um tecido conjuntivo que tem um nome diferente. Além de sanguíneo, nós podemos chamá-lo de tecido conjuntivo hematopoético. Hemato vem de sangue, né? Todas essas células aqui, células sanguíneas. Então, nós podemos organizar essas células, os glóbulos brancos, em granulócitos, são as células que contêm grânulos, contendo dentro desses grânulos histamina, heparina, prostaglandinas, moléculas que acabam induzindo a resposta inflamatória, né? Os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos são todos células sanguíneas que contêm grânulos. Então, eu as caracterizo, eu as chamo de granulócitos. As outras células aqui que não contêm grânulos, portanto, são agranulares, né, fazem parte dos agranulócitos, são monócito, que quando migrar para um outro tecido,
ele vai ser chamado de macrófago, mas aqui no sangue nós o chamamos de monócito. Ele não contém grânulos, e temos também os linfócitos, que existe uma variedade imensa de células. Os linfócitos são agranulócitos. Perfeito? Tem um outro componente, dois outros componentes do tecido conjuntivo sanguíneo, que não estão no slide, eu gostaria da participação de vocês. Quem faz parte do tecido conjuntivo sanguíneo e eu não falei aqui? Dois componentes. Alguém se manifesta aí, por favor, no microfone? Bora, pessoal. Fazem parte do tecido conjuntivo sanguíneo, além das células, além das hemácias e dos leucócitos. O que mais tem no sangue? Fala para mim. É análogo a... Hã? Bora lá? Plaqueta? Plaquetas. Muito bem. Quem falou? Bruna. Ô, Bruna, o que é plaqueta, Bruna? Fala para mim. Plaquetas são? Eu acho que são células que ajudam a coagular o sangue. Plaquetas são células, sim ou não? Sim? Não. Não. Mas perceba, Bruno, perceba que elas não são células, mas vieram de uma célula. Elas são fragmentos? Fragmentos de célula, pedaços de célula. Uma célula espatifa lá na medula óssea e libera esses fragmentos para a corrente sanguínea. Alguém sabe dizer que célula é essa, gente? Tem um nome estranho, talvez vocês nunca devem ter ouvido falar. Alguém mais ia participar aí? Ia falar alguma coisa? Eu ouvi uma voz? Não? Bem, então isso mesmo. As plaquetas ajudam no processo de coagulação sanguínea. Elas são fragmentos de uma célula que está lá na medula óssea, chamada de megacariócito, tá bom? Megacariócito. É um nome grande, nome feio, mas é desta célula que a plaqueta vem. Então, eu digo que a plaqueta também faz parte do tecido conjuntivo sanguíneo. E a plaqueta ajuda em quê? Enquanto a hemácia ajuda no transporte de gases, os leucócitos ajudam na imunidade, a plaqueta colabora para a coagulação sanguínea, impedir, né, sangramentos, impedir hemorragias. Muito bem, falta um último componente desse tecido conjuntivo sanguíneo. É como se fosse a matriz desse sangue, a matriz extracelular, mas ela é bem aquosa, é toda líquido, na verdade. Não temos tantas proteínas, né? Em comparação com líquido, é mais líquido mesmo. Essa parte bem líquida, aonde as células ficam. Como é que eu chamo? Plasma. Plasma. Pronto, fechou, né? Aí nós caracterizamos todo o tecido conjuntivo sanguíneo. A função do plasma: promover a circulação, é o líquido que circula junto com as células, é nele que está diluído os nutrientes, os íons, né, os carboidratos, os lipídios, todos os nutrientes que nós precisamos, os anticorpos, as proteínas, etc. Beleza, pessoal? Então, isso é tecido conjuntivo sanguíneo de essencial importância para o nosso corpo. E agora nós vamos falar um pouco mais das fibras, porque eu vou precisar dessas fibras lá nas especificidades, lá nos tecidos mais específicos, além do sanguíneo, nós vamos falar de outros, tá? E aí nós vamos falar um pouco mais dessas fibras. Já começamos a falar delas na aula passada, né? As fibras aqui nós já falamos da colágeno, né? Formada por colágeno, ela é pouco elástica, mas dá resistência. Falamos da fibra também reticular, é uma rede de colágeno, especialmente colágenos do tipo 3, e as fibras elásticas, que tem uma quantidade de elastina, né, uma proteína específica, elastina, ela tem maior quantidade e isso garante elasticidade no tecido, né? E eu mostrei essa figura para vocês aqui ainda na última aula, falando a diferença das fibras elásticas, bem fininhas, para a fibra colágeno, que é de rosa, bem mais grossa, dá mais resistência, enquanto a fibra elástica, mais elasticidade. Vou só liberar uma colega aqui, um colega, né? Ou uma colega é o Pedro. Vou liberar o Pedro aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém para liberar. Tem, pessoal. Desculpa aí, só um minutinho. Tem a galera chegando aqui ainda.
Ó, alguém respondeu, parabéns, Estela, você respondeu megacariócito, né? Joia, eu não tinha aberto o chat, tá? Muito bem. Perfeito, pessoal. Então, nós falamos disso aqui ainda na aula passada, falamos dessa diferença, né? Das fibras elásticas, bem mais finas, permitem maior elasticidade para as fibras colágena, fibras mais espessas, mais grossas, que vão, então, às vezes, estar ordenadas, organizadas no tecido conjuntivo, nós vamos ver posteriormente, e às vezes vão estar desorganizadas no tecido conjuntivo, e vão dar bastante resistência ao tecido conjuntivo, ok? E falamos também dessas fibras reticulares. As fibras reticulares são redes mesmo de colágeno, de fibras colágenas, né? Os filamentos de colágeno vão entrelaçando de forma diferente, formando uma rede que vai dar sustentabilidade ao tecido. Como nós podemos ver pelas setas aqui, pessoal, nós estamos vendo as fibras reticulares formadas por colágeno, e perceba que uma característica interessante dessas fibras é que elas são ramificadas, né? Elas partem aqui, daqui a pouco elas ganham duas, né? Ganham duas ou mais direções e vão formando essa rede. Mais ou menos o que você está vendo no esquema aqui à esquerda. O que nós estamos vendo à esquerda? Células, né? Que estão distantes umas das outras, e vem, então, as fibras reticulares, formando uma rede que vai dar sustentabilidade a este tecido. Ok? Muito bem. E aqui nós vamos falar da substância fundamental amorfa, que está presente em alguns tipos de tecido conjuntivo. Ou seja, é comum nós encontrarmos em alguns tipos de tecido conjuntivo, além de colágeno, além de elastina, essa matriz extracelular que vai ter não só água, mas vai ter também muitas dessas proteínas, glicoproteínas, que nós vamos falar aqui. Lembre-se, tudo isso para manter a estabilidade, a estrutura do tecido. Imagine só, água apenas para que as células estejam mergulhadas nelas não seria suficiente. Tá? Então, o meio não pode ter só água. Esse meio também não vai ter só água e colágeno e elastina. Existem outras proteínas que vão dar sustentabilidade, adesão ao tecido e tudo mais. Então, essas aqui são as proteínas e glicoproteínas que estão presentes nessa substância fundamental. A substância fundamental nada mais é do que a junção de proteínas e glicoproteínas com o líquido da matriz extracelular. Tá? Então, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e proteínas de adesão, como o desmossomo, você já deve ter ouvido falar, né, dessa estrutura, né, o M-desmossomo, são estruturas que estão presentes ali neste tecido para manter a estabilidade. Então, a função, olha, circundar as células e também as fibras, porque as fibras também precisam dessa substância como se quisesse amarrar as fibras colágenas, as fibras elásticas, ligando umas às outras e garantir essa resistência à tração. Ok? Entre células, então, formam interações também de célula-célula, fibra-fibra e também entre fibras e células, para manter esse tecido organizado. Aqui nós observamos, tá? Aqui nós observamos, de um lado, essa estrutura, onde nós vemos aqui proteínas ancoradas, ligadas, né, a diversas dessas outras estruturas da substância fundamental amorfa, e que só para sabermos, né, que estrutura é essa, que substância fundamental é essa? Nada mais do que conjunto de aminoácidos, na maioria das vezes, formando, então, proteínas que vão dar essa característica para o tecido conjuntivo. Muito bem. E aí, agora, nós vamos para as classificações do tecido conjuntivo propriamente dito, algo que nós já falamos na aula passada, e passaremos para os tipos específicos, que um deles nós já comentamos, que é o sanguíneo, falaremos dos outros tipos de tecido conjuntivo específico. Bom, o que nós já falamos do tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo, né? Então, vamos entender aqui que nós falamos do tecido conjuntivo
propriamente dito, e nós falamos que nesse tecido tinha muita proteína. Qual é a proteína, ou qual é a fibra que nós falamos que é mais característica no tecido conjuntivo propriamente dito? Alguém me diz aí. Qual que é a proteína ou a fibra mais comum? Vamos, jovens. Qual é a fibra mais comum no tecido conjuntivo propriamente dito? Deixa eu ver se alguém está respondendo lá no chat. Alguém colocou fibroblasto. Fibroblasto ou fibrócito? Rafael e Camille, estas são as células. Responde para mim aí, Rafael e Camille, o que essas células produzem? O que o fibroblasto... Isso, colágeno. Pode repetir colágeno a vida toda, porque a proteína mais importante do tecido conjuntivo, propriamente dito, que nós falamos na aula passada, é o colágeno. E aqui nós vamos ver que esse tecido, propriamente dito, ele pode se organizar de duas formas. Especialmente porque o colágeno pode estar aqui de duas formas, tá? No tecido conjuntivo frouxo, aí vamos associar, então, tecido conjuntivo frouxo. É um tecido conjuntivo, do tipo propriamente dito, aonde o colágeno vai estar organizado de forma a permitir flexibilidade. Ou seja, esse tecido, ele suporta, tá, estruturas sujeitas à pressão e pequenos atritos, mas sem perder a flexibilidade. Tudo bem? Então, ele preenche os espaços entre células musculares, suporta o epitélio, e forma camada ao redor dos vasos sanguíneos. Então, o mais importante aqui para a gente lembrar é que esse tecido conjuntivo frouxo, devido à sua flexibilidade, ele está entre células musculares. E por que isso? Porque células musculares precisam, no momento de relaxamento e contração, essa variação que acontece no músculo precisa dessa flexibilidade, que é garantida por, entre as células musculares, ter ali tecido conjuntivo do tipo frouxo, tá? E também para suportar o epitélio. Nós sabemos que nós temos o tecido epitelial e embaixo nós temos o tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo do tipo frouxo. Ou seja, tem certa resistência, mas também precisa ser flexível, porque senão suportaria, por exemplo, a tração da pele e algo do tipo. O tecido conjuntivo que forma a pele é um tecido conjuntivo flexível, tá bom? Por causa da organização do colágeno, portanto, que garante isso. Muito bem. E agora chegamos no tecido conjuntivo denso. Então, o tecido conjuntivo denso, ao contrário do frouxo, o que é que nós observamos? Olha aqui, essa característica aqui, olha, é a mais interessante. Enquanto aqui atrás nós víamos um tecido conjuntivo frouxo entre células musculares, suportando epitélios, com tecido bem vascularizado e flexível, aqui nós observamos um tecido conjuntivo denso, pouco flexível, tá? Então, predominantemente aqui, muitas fibras colágenas, tá? Um número maior de fibras colágenas e com essa função em mais destaque. Maior resistência e proteção aos tecidos. Perceba aqui que a característica é diferente. Não é mais a flexibilidade o mais importante no tecido conjuntivo denso. O mais importante aqui é a resistência e a proteção. E ainda nós podemos dividir o tecido conjuntivo denso, com muito colágeno, com mais proteção, com mais resistência, em dois. É um tecido denso não modelado, e esse não modelado aí diz respeito ao sentido das fibras colágeno, onde as fibras colágeno passam em sentidos distintos, e aí eu chamo de não modelado. E o tecido conjuntivo modelado, aonde as fibras colágeno estão sempre numa mesma direção. Você vai ver que isso vai ter algumas diferenças, mas isso que está escrito aqui não muda. O que não muda? A resistência e a proteção que esse tecido conjuntivo denso dá. Independente se é não modelado, independente se é modelado.
Nós vamos ver nos exemplos aqui para frente, tá? Resistência e proteção como características marcantes do tecido conjuntivo denso. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? O tecido conjuntivo, então, não modelado, as fibras são organizadas em feixes sem orientação definida. Então, o que é isso, pessoal? Tem aí na sua cabeça uma visão tridimensional, tá? Quando a gente imagina essa visão tridimensional, eu imagino num tecido onde as fibras colágenas, elas não passam só de um lado para o outro ou de cima para baixo. Tem fibra colágena passando da esquerda para a direita, tem fibra colágena passando de baixo para cima, tem fibra colágena passando na diagonal. Mais ou menos o que você está observando nessa figura aqui, ó, nessa figura cinza aqui. Então, aqui é o típico exemplo de tecido conjuntivo denso. Por que eu sei que é denso? Porque tem muito colágeno. E por que eu sei que é não modelado? Porque as fibras colágenas estão passando em sentidos diferentes. Tá? Eu tenho fibra colágena passando mais paralela, eu tenho fibras colágenas cortando o tecido de um lado, de dentro para fora, de um lado para o outro, na diagonal. Então, eu tenho as fibras em várias direções. Isso garante o quê, galera? Olha aqui escrito aqui no segundo ponto, resistência à tração. Na derme, nós temos esse tecido. Tá? Na derme, nós temos esse tecido conjuntivo denso, né? Resistência à tração, e um tecido conjuntivo denso, não modelado. Isso garante uma resistência maior nessa parte logo abaixo da epiderme, que no caso é a derme, tá? Essa figura aqui é uma figura histológica apenas para a gente caracterizar, né? Que realmente as fibras colágenas estão em posições bem distintas. E nós vamos ver e comparar agora com o outro tipo de tecido. Tá? É o modelado. Olha que bonitinho. O tecido modelado é muito mais bonito, entre aspas, de ver. Por quê? O que que nos chama a atenção? Porque tanto o colágeno quanto a célula produtora de colágeno, que nós já estudamos, que são os fibroblastos, eles estão sempre no mesmo sentido. Sempre tá numa mesma direção. Isso na histologia, como você vê na figura, é muito bonito. Eu estou vendo aqui as células sempre da esquerda para a direita, né, com formas longitudinais, bem organizadas. Tanto as células, como você está vendo marcado aqui, né, o roxo é o núcleo das células, e qual célula que é a mais importante para nós? Os fibroblastos, e de rosa, as fibras colágenas passando. Então, aqui é modelado, eu encontro basicamente em tendões e ligamentos. Veja que a resistência aqui não é perdida, tá? Esses tendões e ligamentos são muito resistentes, porém pouco vascularizados, ok? E aí, nós vamos perceber uma característica muito interessante dos tecidos, tá? Tanto aqui o não modelado, especialmente o tecido modelado. A resistência à tração, ela existe, ok? Aqui também. Aqui uma resistência à tração muito grande. Agora, alguém poderia dizer para mim qual é o problema de ser um tecido conjuntivo, modelado e ser pouco vascularizado? Qual que é o problema disso? Mais uma vez, nós vamos ver isso na cartilagem daqui a pouco, pessoal. A cartilagem e o tendão, eles estão sempre muito próximos e têm características muito interessantes, muito semelhantes. Alguém pode me dizer aqui, alguém aqui na sala, então vamos para a pergunta direta. Alguém aqui na sala já rompeu o ligamento ou já teve algum problema de tendão? Levante a mão. Levante a mão não, né? Fale pra gente aí. Vamos abrir a conversa, então. Problema de ligamento ou de tendão? Alguém já teve? Por favor, manifeste no chat ou então abra o seu microfone e converse com a gente. Rafaela e Clarissa e Camille, gente, que tanto de pessoa problemática do tendão e do ligamento. Qual foi a característica mais marcante do seu processo de recuperação? O que vocês perceberam no processo de recuperação? Foi fácil, foi difícil? E o que mais chamou a atenção? Se vocês quiserem abrir o microfone, gente, fica à vontade, tá? Foi rápido? Foi lento? Como é que foi o processo de recuperação de vocês?
Alguma de vocês podem responder? Aí, gente, olha, pronto. Essa resposta da Rafaela já ajuda-nos na aula demais. Então, nós estávamos falando de um tecido conjuntivo, né, de um tecido conjuntivo modelado. É um tecido conjuntivo que forma, então, tendões e ligamentos, estão entre ossos e músculos. E a Rafaela disse que teve uma lesão nesse tecido. E o processo dela de recuperação foi de 5 meses. Ou seja, um processo lento. Alguém poderia me dizer por que é tão lento assim? Se você tiver lesão nesse tecido, né? Vamos de novo aí, ó. Tecido conjuntivo não modelado. Por quê? Por que é tão lento assim o processo de recuperação? Muito bem. Quem que é Perabits? Eu não sei o nome. Ah, Jesus. Então, né? Essa característica aí de pouca vascularização faz com que, se eu tiver lesões aqui, pessoal, o que eu vou ter nessa lesão? Eu vou ter perda de tecido, eu vou ter destruição de fibras colágena, eu vou ter morte, provavelmente, de alguns fibroblastos, para eu, tanto aqui no não modelado, mas especialmente aqui no modelado, para eu refazer esse tecido, para o processo inflamatório acontecer, para eu recuperar um tendão e um ligamento, eu tenho que ter inflamação, eu tenho que ter sangue para aumentar o número de fibroblastos, aumentar o metabolismo desses fibroblastos, para fazer com que esses fibroblastos produzam mais fibras, produzam mais colágeno. Só que é um tecido pouco vascularizado. O tendão e o ligamento pouco vascularizado, com isso demora. Demora para ter o processo inflamatório, ele se torna crônico, nós vamos ter, tá? Várias células precisando se multiplicar, o colágeno ser produzido, com pouco sangue, com pouco nutriente, esse processo demora. Então, demora para formar um novo tendão e que esse tendão seja estável novamente, demora-se para formar um novo ligamento. Muito bem? Então, uma característica aqui marcante do tecido conjuntivo denso modelado é essa. Alta resistência, forma tendão, forma ligamento, mas esse problema aí, que é a pouca vascularização, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vamos abrir aqui para perguntas, né? Nós chegamos metade da nossa conversa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de fazer alguma coisa? Falar algo? Muito bem? Podemos prosseguir? Se tiver alguma pergunta, pode interromper, pode abrir o seu microfone e ficar à vontade. Beleza. Bom, ainda para falarmos do tecido, agora passamos um pouco mais para o tecido elástico. Gente, o tecido elástico, conjuntivo elástico, além do propriamente dito, que é muito comum, o tecido elástico é muito fácil de entender. Onde o tecido conjuntivo elástico está? Vou tirar do slide rapidinho, eu vou contar com a pergunta de você, seja pelo chat ou então por voz mesmo, tá? Alguém poderia me responder em quais locais do nosso corpo, agora eu quero na prática, no corpo funcionando, em quais locais eu preciso de tecido elástico? Fala para mim aí um exemplo. Bom, gente, alguns locais do meu corpo que eu preciso de tecido elástico. O que eu estou te perguntando? Quais locais do meu corpo é necessário elasticidade? Quando você fala rosto, o Samara, você está atrelando isso aos movimentos, não é? Isso. Então, nós não podemos confundir que no tecido conjuntivo propriamente dito também tem fibras elásticas, que já garante ao conjuntivo uma certa elasticidade. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que no tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho
esse tecido elástico propriamente. Ok? Deu para entender? Olha só, no meu tecido conjuntivo, que está próximo às minhas mucosas e próximo ao músculo, eu tenho fibras elásticas, mas compondo o tecido conjuntivo, que dá ao tecido conjuntivo, ao mesmo tempo que dá resistência, esse tecido conjuntivo tem elasticidade, mas uma elasticidade limitada. Não se compara ao tecido elástico propriamente, tá bom? Então, nós vamos perceber que os tecidos elásticos, gente, eles estão em alguns locais específicos, tá? Então, nós vamos perceber, olha aqui para o slide, tá? Feixes abundantes de fibras elásticas. E aí nós vamos encontrar essas fibras elásticas também uma predominância de fibra elástica, produzido também por fibroblastos. Aqui nós estamos mostrando um local que nos chama muita atenção. Alguém na histologia aí, ou nas figuras, sabe o que essa imagem aqui significa? Ou poderia dizer o que uma imagem dessa significa? Bom, perceba que é um corte histológico de forma arredondada, tá? Isso aqui é uma parede de uma artéria. Na parede da artéria nós encontramos tecido elástico, porque a artéria precisa, pessoal, distender e contrair. Ela às vezes está contraída, às vezes está relaxada, e sempre nesse constante movimento. Portanto, nós precisamos de uma quantidade maior de tecido elástico nesses locais onde tem relaxamento e contração consecutivas, constantes. Então, onde nós vamos achar tecido elástico em grande quantidade? Em todos os nossos órgãos e tecidos que precisam estar relaxando e contraindo. Relaxando e contraindo. Então, nas artérias, isso me chama atenção, tá? Em algumas áreas do trato gastrointestinal, aonde tem os movimentos peristálticos, nós temos algumas áreas com grande quantidade de tecido elástico, e também lá nos nossos pulmões, para formar os bronquíolos e alvéolos, que expandem e retraem, expandem e retraem. Eu tenho uma grande quantidade de tecido elástico nesses locais, tá? E aqui no tecido elástico, eu vou destacar duas doenças que são um problema de saúde pública hoje, e tem muito a ver com tecido elástico, e nós precisamos jogar isso na prática, né? Então, vou fazer a pergunta para você aí no chat, eu vou tirar aqui do slide rapidinho. No útero, boa, Natália, né? A epiglote, laringe, nessas regiões eu encontro, né? O útero é um tecido muscular, mas é verdade que próximo a esse músculo liso, Natália, eu preciso de uma elasticidade, eu preciso ter atrelado ao músculo liso fibras elásticas, que garantem essa elasticidade maior. Muito bem. Então, pessoal, na orelha eu vou dizer que aqui, na base da orelha, eu tenho um tecido elástico, mas a orelha em si, perceba, né? Aperta a sua orelha e puxa, ela não estica. O que estica é a base aqui, que tem um tecido conjuntivo, que tem elasticidade. É mais por causa do tecido conjuntivo, não necessariamente completamente elástico, tá bom? Bom, galera, então, o que eu gostaria de associar isso para você? Alguém sabe o que acontece? Tá? E eu gostaria, se puder responder também por áudio, eu agradeço. Alguém poderia responder o que acontece com quem fuma por muito tempo, uma doença que faz com que a respiração não aconteça de forma adequada, depois de 20, 30 anos fumando? Alguém sabe me dizer como é que é o nome? É uma insuficiência respiratória, mas tem um nome específico de um quadro que acontece com a pessoa que passa muito tempo sendo agredido pelas toxinas do cigarro, e aí ele respira, mas não consegue levar os gases direto lá para o seu pulmão. Alguém sabe o nome? Boa, Bruna, enfisema pulmonar. Bruna, você sabe me dizer um pouco mais sobre o enfisema? Por que a pessoa não respira bem, Bruna? Eu acho que porque não chega o oxigênio dos brônquios. Ô, Bruna, aí que está o ponto, o oxigênio chega nos brônquios. Só que como é que está o brônquio dessa pessoa, Bruna, que fumou a vida toda? Acabou. Não sei. Isso, ô Bruna, fala uma característica, a característica mais marcante do brônquio, Bruna. Característica é... Quando o ar vem, o que o brônquio faz? Expande. Pronto, Bruna, fechou, Bruna. A pessoa que fuma, o que acontece daqui a um tempo?
O ar vai. E o brônquio? Não expande. Por falta de qual fibra? Ah, A fibra que nós estamos falando, Bruna. Qual que é? a elastina? A elástica, isso mesmo. Elástica. Então, que doideira, Bruna e pessoal, olha que doideira. Com o tempo, a agressão no pulmão vai fazendo com que essas fibras sejam destruídas e não consigam ser construídas novamente. E aí se instala um enfisema, que é quando a pessoa... Isso é muito doido, galera. A pessoa respira. Ela puxa. Não puxa tanto porque não tem para onde o ar ir. O brônquio, o bronquíolo e o alvéolo de uma pessoa normal expande, graças à fibra elástica. De uma pessoa com agressões constantes, vai perdendo fibra elástica, o brônquio já não abre mais. É um saco de ar que não consegue mais expandir, não consegue mais esticar, por falta dessa fibra. A mesma coisa pode acontecer na parede das artérias de quem tem lesões na artéria, como a aterosclerose, né, causada por placa de gordura, a pessoa perde fibra elástica na parede da artéria. Aí outra pessoa vai me dizer aí, olha, qual que é o problema de perder fibra elástica na parede da artéria? Qual que é o problema? Se a minha artéria perder fibra elástica, pessoal. Responde aí. Pode se romper, Matheus, mas antes de romper, se não tem fibra elástica, Matheus, não consegue distender. Qual que é o problema, Matheus? Se não distende mais. Compromete a circulação? Sim, mas eu quero uma resposta mais específica. Olha aqui, galera. Aqui está a artéria, ó. Aqui está a artéria. Aumenta o fluxo sanguíneo. O que que eu espero? Eu espero que a artéria distenda. Aí eu aumento o fluxo sanguíneo e ela não consegue distender. Muito volume numa área restrita. O que que acontece? Muito volume, não aumento a área. Muito volume e não aumento a área. Fala para mim. Pressão, Natália. Aí, ó, física aí. Muito bem, aumenta a pressão. Então, olha que doideira, pessoal. Nós vemos lesões no tecido elástico que comprometem a respiração, que comprometem a pressão. Isso é muito, um problema de saúde, né? E aí sim, por isso é que eu falei lá com o Matheus. Vai chegar, pode chegar, Matheus, a romper, mas primeiro vai aumentar a pressão nas artérias do sujeito com lesões crônicas, né? Muito, muito massa isso. Pois bem, bora lá então. Agora nós vamos tratar, pessoal, dos tecidos específicos, né? Os tecidos conjuntivos mais específicos. Começando pelo adiposo, vou passar pelo tecido cartilaginoso e chegar no ósseo. Perceba que eu estava tomando água, mas a água acabou, agora eu vou tomar café. Então, só um minutinho. As células ósseas, elas são, sim, derivadas de uma mesma célula genitora, né, do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo adiposo tem como função primordial no adulto armazenar gordura. Então, nós observamos aqui um adipócito. Adipócito, citocélulas, adipo, gordura. Uma célula gordurosa, uma célula gorda, tá? Um adipócito. Perfeito. Então, você pode pensar assim, no humano adulto, em todas as áreas que eu tenho tecido adiposo, tem adipócitos. E se tem adipócitos, tem gordura dentro. E a principal função dessa gordura é armazenar energia. Mas nós vamos ver que em algumas regiões do nosso corpo, não só armazenar energia. Então vamos lá. Região abdominal, região da cintura, né, mulherada aí do culote. Então, região da cintura, região abdominal, e, entre outras regiões, nós vamos ver tecido adiposo cheio de células dessa forma. Eu chamo essas células aqui, o tecido adiposo, unilocular, cheio de gordura, gordura como reserva energética. Porém, também no adulto, quando eu olho para as minhas mãos, que tem aqui, olha, colchins, são áreas das mãos, dos pés, e também das regiões pélvicas
e aí é uma misericórdia de Deus, na hora do atrito no ato sexual, para que não haja choque e atrito constante de osso com osso, o que seria muito doloroso, né, e desconfortável, também tem gordura na região pélvica, na palma das mãos e nas solas dos pés. Para quê? Para a absorção de impacto. Então, vamos guardando essas características do tecido conjuntivo adiposo. Primeira delas, no adulto especialmente, armazenar energia, absorção de impacto, desde quando nascemos até quando vamos envelhecer. Nós temos gorduras nessas regiões de colchins para armazenar impacto. Tá? E temos outras funções, armazenar impacto não, desculpa, absorver impacto. E nós temos outras funções também, pessoal. Uma delas é evitar a perda de calor com o ambiente. Tanto é que quem tem mais tecido adiposo está mais isolado. Quando está frio, ele está protegido. Quando está quente, ele vai transpirar pra caramba, ele vai sentir muito calor, porque ele não consegue perder calor para o ambiente. Até porque o ambiente está quente, né? Se tiver frio, ele vai se proteger do frio, às vezes nem vai usar blusa, por exemplo, né? Ele não precisa usar blusa, porque ele já tem o tecido adiposo ali formado. Então, nós temos dois tipos de tecido adiposo. E aqui eu vou abrir uma brecha para falar de uma informação muito grande, muito importante. Isso aqui pega em questões. Nós temos o tecido adiposo unilocular e nós temos o tecido adiposo multilocular. Quais desses tecidos estão presentes em nós, adultos? Os dois. Mas qual deles está em porcentagem significativa ou significativamente maior? O unilocular, com todas essas funções que nós já discutimos. Então, é o unilocular que tem uma gota única de gordura, é o unilocular que armazena os lipídios para reserva energética, que impede a troca de calor, isola a temperatura e que amortece. Qual é a função desse multilocular que nós adultos humanos temos tão pouco agora, né? A função desse multilocular é a produção de calor, tá bom? O tecido adiposo multilocular produz calor. Só que quando nós temos mais tecido multilocular proporcionalmente, quando nós somos bebês. O bebê, ele tem muito tecido multilocular comparado ao unilocular. Mas quando ele vai crescendo, só aumenta o uni. O multilocular permanece praticamente constante. Então, se torna algo com pouca significância para o adulto. Tá? Então, qual que é a importância de ter muito tecido multilocular proporcionalmente no bebê? O bebê consegue produzir calor nas suas mitocôndrias, nas mitocôndrias do tecido adiposo. Olha que bacana. Nós gastamos, pessoal, toda a glicose, por exemplo, para energias de diversas funções, mas nós podemos, se não gastarmos, armazenamos essa glicose na forma de triglicerídeo. O bebê não. O bebê gasta glicose para produzir ATP, mas o bebê também pode gastar glicose e outros componentes nos seus adipócitos para produzir calor. Isso mesmo. Então, lembre disso, né? O bebê tem a capacidade de produzir calor para manter a sua temperatura. Então, quando você ver em Governador Valadares, no mês de novembro, outubro, uma mãe carregando o bebê enrolado numa coberta, você reza pela alma dela, tá bom? Muito bem. Outro tecido específico aqui é o tecido cartilaginoso. O nome lá das células do tecido adiposo era adipócitos. Aqui no tecido cartilaginoso, que também é um tipo de tecido conjuntivo, nós vamos ver os condroblastos, a mesma relação. Blastos são células jovens. E o condrócito, célula madura. O que o condroblasto faz aqui? Produz a matriz cartilaginosa, tá? O tecido cartilaginoso, pessoal, ele não é vascularizado, ou seja, o nutriente tem que chegar lá por difusão, vindo de outros tecidos, só que ele tem, né, uma característica de ser rígido e um pouco elástico, beleza? Então, reveste a superfície das articulações para absorver impacto
e também facilitar o movimento. É onde nós vamos ter cartilagem, né? Então, lembre-se disso. Em todo local do corpo. Se vocês falaram de tendão aí que é difícil se curar de lesão no tendão, imagine você se curar de lesão em cartilagem. É algo extremamente doloroso, difícil, porque é um tecido muito pouco vascularizado. Na verdade, não tem vaso sanguíneo. Então, o nutriente tem que chegar por difusão. Demora, cara. Demora. Ok? Então, lá nesse tecido cartilaginoso, nós vamos ter o condroblasto produzindo matriz cartilaginosa e depois que a célula ficar madura, eu chamo de condrócito, tá? Um tecido que dá muita resistência, amortecimento de impacto. Mas nós vamos ver que existem variedades. E essa figura aqui que eu queria deixar claro para você, tá? Nós temos 3 tipos de cartilagem. Olha aí, de azul, de verde e de vermelho. Eu vou dar um tempinho para você analisar essas cartilagens, tá? E falar para mim aí rapidinho, olha, vê no esqueleto humano aonde tem cartilagem hialina, cartilagem elástica e fibrocartilagem, ou cartilagem fibrosa. E fala para mim qual que é a importância disso para o corpo. Eu vou começar perguntando, né, sobre alguns tipos. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta lá no chat. Veja que interessante, pessoal. O único local que eu tenho cartilagem elástica, e aí, olha, quem colocou, né, fibras elásticas, nós temos cartilagem elástica, porque no meio do tecido cartilaginoso existem algumas fibras, ok? Mas não é um tecido totalmente elástico, perfeito? É na orelha mesmo. Então, na orelha eu tenho, lembre-se, eu não vou chamar de tecido elástico, mas é um tecido cartilaginoso formado por cartilagem do tipo elástica, devido à presença de algumas fibras elásticas. É o único tecido que tem, então, uma certa elasticidade, que é o tecido que está na orelha. Tecido cartilaginoso contendo cartilagem elástica. Veja, agora, de azul é o que tem maior quantidade. Veja, de azul nós temos cartilagem no nariz, entre os ossos dos membros superiores, entre os ossos aqui, olha, no fêmur, especialmente aqui nos membros superiores e também aqui nas regiões, na região torácica. Essa cartilagem é a cartilagem hialina. E sobre ela eu quero que vocês respondam essa pergunta. Por que a cartilagem hialina está nessas regiões e o que ela permite, diferente das outras regiões? O que precisa ter nesses pontos aqui, olha, aonde tem cartilagem hialina? São regiões que tem o quê? Fala para mim. Alguém faz essa análise aí? Alguém escreveu? Boa! Espera aí que tem, ó. Natália, você falou aumento de pressão, Natália. Nós vamos ver que tem algumas regiões aí que sofrem mais pressão, tá? Então, o que você falou depois, Natália, está mais correto, o que o Rafael falou e o que a Rafaela falou. Nessas regiões onde temos, tá, cartilagem hialina, nós observamos aqui possibilidade de mobilidade entre os ossos do membro inferior ou superior, né? Esse movimento de rotação aqui, olha, é muito interessante e ele só é permitido graças à presença da cartilagem hialina. Nós temos isso também na cintura pélvica, tá? E nós temos esse movimento para a extensão torácica, que é muito importante. E a fibrocartilagem, olha onde é que tem, gente. Joelho, vértebras e pubis. De novo, joelho, vértebras e pubis são os locais aonde suportam maior quantidade de pressão. Então, a cartilagem mais resistente que nós temos, que tem muitas fibras, que nós falamos delas aqui já, que são colágeno e de forma também bem rígida, tá? É a fibrocartilagem.
O joelho suporta mais impacto. As artérias não, né? As vértebras suportam mais impacto. Então, entre elas, não precisa de muita mobilidade. O joelho também, apesar de ter uma certa mobilidade, mas ele não faz esse movimento de rotação, como outras áreas que rodam um pouco mais. O joelho tem que ter fibrocartilagem por causa do impacto, que é maior sobre ele, e também nas vértebras, porque esse espaço intervertebral aí também sofre muito impacto. Por fim, pessoal, tecido conjuntivo ósseo. 3 células muito importantes aqui no tecido conjuntivo ósseo. Osteoblasto é uma célula que produz matriz extracelular. O osteoblasto produz o colágeno e também acaba colaborando para pegar cálcio do sangue e deixar cálcio, né, na forma de fosfato de cálcio depositado no osso. Então, eu posso dizer que sim, o osteoblasto, ele forma o osso, ok? Depois que ele fica mais velho, o osteoblasto se torna um osteócito. Por outro lado, eu tenho aqui o osteoclasto, que faz o contrário do osteoblasto. O osteoblasto constrói matriz extracelular. E depois que se torna osteócito, ele compõe a matriz também. E, por outro lado, o osteoclasto faz o contrário. O osteoclasto, ele digere matriz. O osteoclasto vai no osso, ó, tira cálcio e joga cálcio para o sangue. Então, eu tenho um equilíbrio. E preciso ter. Enquanto o osteoblasto constrói matriz óssea, o osteoclasto destrói a matriz óssea. Então, meu corpo está sempre formando osso novo. Enquanto o osteoclasto destrói, o osteoblasto constrói. E tudo isso é regulado, tanto no homem quanto na mulher, por hormônios, por exemplo, calcitonina, estrogênios, testosterona, tudo age. Mas na mulher temos um problema aí mais grave, né? Depois dos 50, 55 anos, pode vir a menopausa, aonde abaixa ou praticamente reduz quase que drasticamente o estrógeno. E aí vai haver um desequilíbrio, aonde o osteoclasto vai digerir muita matriz. O osteoclasto vai desregular e vai começar a digerir o osso demais. E o osso pode não conseguir mais manter o seu equilíbrio. Nós chamamos isso de osteoporose, tá? A presença do estrógeno, a ausência do estrógeno acaba permitindo que o osteoclasto ele faça digestão excessiva da matriz e o osso fica com pouco cálcio, com pouco colágeno, o osso fica frágil, tá bom? Essa dinâmica, né, aqui nós vemos essas célulazinhas, osteócito, células mais velhas, tá? O osteoblasto aqui, olha, células jovens, um núcleo maior, um núcleo fusiforme, produtora de matriz. E aqui grandão, ó, os macrófagos do osso, o osteoclasto, que digere a matriz e vai mandando nutrientes, o cálcio, também para o sangue. Então, esse equilíbrio, ele existe, até, especialmente nas mulheres, até uma certa fase onde ela pode vir a desenvolver um excesso de digestão de matriz pelo osteoclasto, induzida pela menopausa. E pode gerar nela osteoporose, que é a fraqueza óssea, fraturas mais fáceis. Então, essa dinâmica acontece aqui, pessoal. Vocês que já estão, né, já encerraram, a maioria de vocês encerraram sua fase de crescimento. Para você crescer, cara, precisou muito, especialmente do osteoblasto, que é esta célula aqui que vai construindo matriz óssea. Pensa só, o seu osso era pequeno e ele ficou grande porque o número de osteoblasto foi aumentando, o número de matriz produzida, a quantidade de matriz produzida foi aumentando, apesar do osteoclasto também digerindo, mas o osteoblasto superou isso, tá? E conseguiu construir essa matriz óssea até fechar o seu osso, né? Aqui, só para você ver como que é esse desenvolvimento. Muito sangue, vai formando aqui a diáfise óssea. Aqui temos já o osso na forma que nós conhecemos na criança. Ele já tem um osso rígido, com cálcio, com colágeno, mas temos aqui a parte da epífise, que ainda é pura cartilagem. Depois, a epífise também vai ossificando, mas fica um disco aqui, que nós chamamos de disco epifisário. Nessa região aqui, nós temos tecido cartilaginoso, e aqui na região da diáfise, tecido ósseo. Essa cartilagem, ela permite
que esse osso, nessa região da epífise, vá se alongando, vá crescendo. A cartilagem aumenta e depois vem o osteoblasto ossificando isso, até chegar aí aos 16 anos, onde essa epífise de cartilagem desaparece. Se desapareceu a cartilagem, eu posso dizer, infelizmente para muitos, né? Felizmente para outros, que você não cresce mais, ok? Só cresce enquanto tiver cartilagem aqui, porque a cartilagem, ela permite esse alongamento do osso. Se tiver apenas matriz óssea, cálcio, fechou, não cresce mais, não tem como, porque o osso fica rígido, o osso fica estático, tendo colágeno, mas especialmente com fosfato de cálcio, não tem como crescer, tá bom? Quem faz esses exames aí para ver se está crescendo, se faz raio-x, é para ver se ainda existe essa epífise. Se existe essa epífise de cartilagem, você pode crescer. Estou te garantindo que você vai, né? Mas você pode crescer, dependendo de alguns hormônios, de alimentação e de outros fatores. Ok? Bom, vou encerrar por aqui, tá bom? Na próxima aula eu corrijo questões com vocês e aí nós vamos adiantando, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Tudo tranquilo, pessoal?